Fala galera, eu sou o Felipe chegando com mais um vídeo no canal e hoje nós iremos falar sobre a volta do futebol paraense, sobre a retomada de Remo e Paysandu que reestrearam neste final de semana. E hoje é um vídeo especial, pois teremos uma convidada para falar sobre o Paysandu e um convidado para falar sobre o jogo do Remo. Então se você curte os vídeos com convidados, aproveite para curtir o vídeo e deixar seu comentário. E também, se você está ansioso pela Champions, se inscreva e ative o sininho, pois quinta-feira teremos um vídeo especial falando sobre as oitavas da Champions e fazendo um bolão para ver quem é o campeão da grande edição da Champions. Antes do vídeo começar propriamente dito com seu conteúdo, vamos aqui rapidinho fazer um comercial, uma propaganda sobre o livro Repá, Rivalidade Gloriosa, um livro muito interessante sobre os times, sobre Remo e Paysandu, contando os principais jogadores, sobre o clássico também, alguns números. Um livro interessante que eu estou lendo aqui para quem gosta de uma leitura sobre o futebol. E olha que eu não gosto de ler, eu só leio livros sobre futebol mesmo, como Pirâmide Invertida e o livro do Barcelona. Então é isso, vamos começar falando sobre o Paysandu, que venceu no sábado, em pleno Mangueirão, o Paragominas por 4-0. A equipe bicolor demonstra algumas semelhanças à equipe pré-pandemia, A equipe que usa muito bem a amplitude. O que seria isso? A equipe joga no campo inteiro, ela abre bem o jogo com seus laterais, eles tocam na linha lateral e conseguem abrir o campo para o Paysandu armar em uma área maior, o que é uma coisa muito interessante. Outra semelhança é a equipe pensa para o lado esquerdo. A lateral do Bruno Colasso é muito melhor que a do Tony. O Paysandu por ali consegue criar suas principais jogadas, triangular, e algo que foi diferente do primeiro gol, porque o Paysandu consegue marcar o primeiro gol de uma jogada pelo lado direito, em uma grande semelhança antes da pandemia, ano passado, que é gol do Nicolas. O Nicolas é simplesmente fenomenal para o nível paraense de futebol, ele está muito acima dos outros, e não é à toa que todo jogo ele faz gol praticamente. Outro ponto que merece destaque do Paysandu é a saída de bola. A equipe com o Gabriel Leite conseguiu sair muito bem usando seu goleiro. Como o Paragominas não subia muito a marcação, o goleiro do Paysandu conseguia sair da área, trabalhar até na intermediária jogando com os pés, onde os seus zagueiros abriam, e ali a saída de bola tinha uma qualificação maior. A equipe conseguia sair melhor jogando, e quando o Paragominas raramente apertou, ele também esteve muito bem, acelerando as jogadas, dando passe por dentro, por fora, para que o Paysandu conseguisse atacar sem dar rifão, sem precisar dar o chutão para frente. Mas o ponto negativo da equipe bicolor, principalmente no segundo tempo, foi a sua marcação alta, que é uma marcação que eu acho muito interessante para pressionar o seu adversário. Só que ela precisa ser bem coordenada e bem feita, o que não aconteceu com o Paysandu, que levou muita bola nas costas de seu zagueiro. Então, principalmente quando uma zaga é lenta, como o Mikael, que é um zagueiro lento, aí começa a complicar. O Paragominas, se fosse um time melhorzinho, conseguiria certamente fazer um gol ou outro, até porque o 4-0 é um placar até um pouco mentiroso, porque o Paysandu teve muito problema nessa bola longa, nessa bola enfiada entre os seus zagueiros. Outra participação negativa foi do David Souza, que estava um passo atrás em relação aos seus companheiros de time. Muito mal mesmo, perdeu um gol simplesmente inacreditável, que estava ele, o gol, sem goleiro, escancarado, só para ele empurrar e correr para o abraço, e ele desperdiçou o que poderia ser um quinto gol do Paysandu. E basicamente foi essa a dinâmica do jogo, até que no segundo tempo, nos minutos finais, o Paysandu conseguiu prevalecer fisicamente, o Paragominas cansou, e aí deu muito espaço para o Paysandu. Era o Paragominas tentando atacar, mas o Paysandu contra-atacando muito bem em lançamentos, em bolas longas, e assim fez mais 3 gols, que deram números finais para a partida, 4-0 para o Paysandu em Mangueirão. Partida tranquila, Paysandu classificado e deve se classificar em primeiro lugar geral do Parazão. Mas e aí, Bia, o que tu achaste do jogo? Primeira participação sua aqui no canal, um prazer te receber. Oi gente, eu sou a Beatriz e a pedido do meu amigo Felipe eu vim falar um pouco sobre a volta do Paysandu no Parazão nesse jogo do último sábado contra o Paragominas. O Paysandu venceu o Paragominas por 4-0 com gols de Nicolas, o Shoa, Matheus Anderson e Vinícius Leite, mas apesar do placar largo, o Paysandu apresentou muitas falhas, principalmente na zaga, apresentou muitos erros de passe e, como de se esperar depois da pandemia, falta de ritmo de jogo. Mas um ponto positivo da partida foi, sem dúvidas, o Nicolas, que conseguiu dar prosseguimento no que ele vinha fazendo antes da pandemia, continua se posicionando bem, com isso ele consegue ficar de cara pro gol, marcar muitos gols e, além disso, dar muitas assistências. Então ele foi o melhor da partida para mim, sem dúvidas. Agora, o pior da partida foi o David Souza, que não conseguiu dar prosseguimento em nenhuma jogada, errou muitos passes e perdeu aquele gol de cara. Então, pegando o gancho do David Souza,
Outro destaque da partida como melhor substituição foi a do Matheus Anderson, que entrou no lugar dele e na noite de estreia conseguiu fazer um gol e dar uma assistência. Então talvez ele se destaque mais, né, no Paysandu nos próximos jogos, se ele continuar com o rendimento que ele teve nesse primeiro jogo e faça mais gols, né. Então é isso, meus comentários, as minhas observações, e vocês podem comentar que foi o melhor ou o pior da partida, e é isso. Já o Remo venceu neste domingo o Águia, jogo que terminou 4-2 para o Leão Azul, e assim, uma partida muito dinâmica, uma partida até mais interessante em relação às outras do Campeonato Paraense. Partida com 6 gols, em que o Remo começa mal, o Águia começa logo fazendo 1-0 numa bola aérea, em que o Águia ganha no primeiro pau e no rebote o Remo ali tinha 5 patetas olhando para o Águia fazer 1-0. Depois acaba melhorando entre aspas, né? A equipe do Remo acaba criando mais, e aí sofre o pênalti com o Eduardo Ramos, que foi o destaque do Remo no jogo. Ele erra, mas logo depois o contra-ataque do Vinícius dando assistência para o Gustavo Vermel marcar um belo gol. E aí está o grande ponto do primeiro tempo, porque o Remo foi um pouco superior em relação a jogar no campo de ataque, mas a equipe tinha muita dificuldade para criar. Os 3 volantes do Mazola Júnior realmente não deram certo, Chaves e Gelson muito abaixo dos outros, muito mal, né? Os dois desde antes da pandemia já não jogavam bem e não mostraram porque foram titular, e não mostram nem porque estão num clube de massa como o Remo. E aí o ponto é esse, o Remo não conseguindo criar e a assistência para um gol tendo que vir do Vinícius por um chutão, né, que o goleiro do Remo deu. E aí, logo depois do gol do Remo, pouco tempo depois, o Águia faz 2-1, uma bela cobrança de falta, um belo gol, e a equipe marabaense foi para o intervalo com a vantagem. Já no segundo tempo, o Águia volta melhor. O Remo, enquanto ainda joga com 3 volantes, é inferior ao Águia, até que o Mazola consegue mexer bem na equipe, botando o Robinho, botando o Ronald, e a equipe acaba tendo um dinamismo maior. E aí o Águia cansa, o Remo aluga o meio de campo ofensivo para jogar, o Robinho chuta de fora da área, o Eduardo Ramos empata o jogo no rebote. Logo depois o próprio Eduardo Ramos vira o jogo numa jogada do Ronald, bom garoto do Remo que tem entrado nas partidas. E no último lance o Packer fechou o caixão, marcando o 4º gol da equipe. O grande problema do Remo foi defensivo, muitas jogadas pelas laterais de linha de fundo e jogadas em cima do Fredson. E geralmente quando a equipe do Águia chegou no campo ofensivo, ela levou perigo contra a meta do goleiro Vinícius. Mas isso foi o que eu achei da partida. E tu, Bruno, o que tu achaste do jogo do Remo? Prazer, meu nome é Bruno Roberto, é uma honra estar aqui no canal do grande Felipe Campos para falar sobre Remo e Águia, o primeiro jogo das 2 equipes na volta do Parazão. Começando pelo primeiro tempo, o Águia estava com a estratégia de ficar mais no seu campo, mais na defensiva e sair no contra-ataque, enquanto a estratégia do Remo não teve estratégia basicamente. Foi um primeiro tempo desastroso do clube do Remo, um time completamente perdido e eu diria até reflexo de algumas peças em si que fizeram partidas muito ruins. Até antes da pandemia eu destaco, por exemplo, o Chaves e o Gelson já não vinham apresentando bom futebol. Eu destacaria nessa aqui também o Zé Carlos, que mesmo essa sendo a primeira partida dele no clube. Então com isso e com o fato também do Águia conseguir ser efetivo, principalmente nas bolas paradas, acabou que o resultado do primeiro tempo foi 2-1 para a equipe visitante. Já no segundo tempo o Remo conseguiu elevar o nível do seu futebol em decorrência total das substituições que o técnico Mazola fez. Eu destacaria aqui a entrada do Robinho e do Ronald, que deram um volume de jogo, um dinamismo, principalmente para o ataque do Remo, que estava precisando demais, contribuindo também, ajudando muito para o Eduardo Ramos crescer na partida também e se firmar como o melhor jogador em campo. Ele, mesmo perdendo um pênalti no primeiro tempo, fez 2 gols e desde o primeiro minuto de jogo é o jogador do Remo que mais buscou o jogo. Já o Águia, que estava confortável ali na partida só administrando ela, viu o futebol do Remo crescer e não conseguiu acompanhar, ficando só mais uma vez até o final do jogo no contra. Agora para os próximos jogos eu diria para o Mazola, desde o primeiro tempo, botar as peças certas para não levar sufoco desde o início, e para o técnico João Galvão do Águia variar um pouco a estratégia e propor sair um pouco mais para o jogo e não ficar só no contra-ataque. Mas agora eu devolvo o comentário para o Felipe. Fala, meu querido, até a próxima. Então é isso, Bruno, valeu. Para quem não sabe, o Bruno tem um canal aqui no YouTube sobre avaliação, sobre crítica de filmes e séries, muito bacana, vou deixar aqui nos cards, que eu acho que é aqui, para você conferir, e é isso aí. Mas antes de encerrar, vamos fazer aqui um resumão da rodada. Creio eu que Remo e Paysandu estão um nível acima das demais equipes do campeonato. As equipes de Belém estão muito superiores às equipes do interior, então acredito eu que Remo e Paysandu devem levar o campeonato com um pouco mais de tranquilidade. Apesar de que as duas equipes ainda precisam evoluir, principalmente defensivamente. Vejo o Paysandu mais pronto ofensivamente, pela questão até da amplitude que eu falei, de ter um trabalho mais duradouro com o Hélio dos Anjos. Já o Remo ainda se acostumando com o estilo do Mazola,
tem tudo para evoluir. Defensivamente já é uma equipe até mais segura do que o Paysandu. Apesar de ter levado 2 gols, foi uma equipe que deu menos oportunidades para o Águia chegar do que o Paysandu deu para o Paragominas. Então é isso, a minha aposta é que os dois clubes cheguem à final do Parazão com Nicolas Huilo Bicolor de um lado e com Eduardo Ramos, né, que vive nessa relação de amor e ódio com a torcida do Remo de outro. Então é isso, nós ficamos por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gosta desse conteúdo de futebol paraense aqui, para nós que somos do Pará, curta aqui o vídeo, compartilhe com seus amigos para eles assistirem também. É isso então, até a próxima, não perca o vídeo quinta-feira sobre a Champions e fui!